Boa tarde, pessoal. Estou aqui agora para estar auxiliando vocês na semana 2 do PET volume 3, ok? Então, a semana um trabalhou sobre o Egito Antigo e a semana 2 vem trabalhando sobre Mesopotâmia Antiga, né? A sociedade mesopotâmica como tema aqui. Então, aqui eu tenho um textinho que fala sobre a origem da civilização mesopotâmica, que fala a localização, os rios, né, Rio Tigre e Eufrates, que possibilitaram o surgimento dessas civilizações, ok? E nas atividades, já vem falando aqui sobre algumas cidades da Mesopotâmia, né? E aqui a gente tem uma imagem que mostra a escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita da humanidade desenvolvida na Mesopotâmia antiga. Olha como que a gente vê aqui símbolos, sinais, desenhos, ok? Ou seja, tinham pessoas que eram responsáveis, pessoas que eram treinadas para poder criar, né, desenvolver esses desenhos que representavam a escrita mesopotâmica. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem uma tabuleta sumérica, né, que foi aqui escrita em na argila, né, no barro, eles escreviam no barro, colocavam para secar, ok? E aí vem perguntando, ó, quem eram os escribas e qual era o papel da sociedade da Mesopotâmia. Então, como o próprio nome já fala, escribas, o que eles faziam? Qual a função dos escribas? Muito simples, né? Escribas tinham a função de, né, e seu papel na sociedade. Então, o papel deles era, de certa forma, pessoal, anotar tudo que acontecia nessa civilização, a cobrança de imposto, a organização dessa sociedade aí mesopotâmica antiga, tudo que, no caso, eram civilizações monárquicas, né? Tudo que o rei pedisse, ordenasse, eles tinham que escrever, eles tinham que controlar ali para o rei, tudo ficava anotado, os documentos, as leis, entendeu? Tudo isso era função desempenhada pelos escribas. Como se chamava a escrita criada pelos sumérios? Era uma escrita que era cunhada no barro, ok, pessoal? Então, eles cunhavam essa escrita no barro, no livro vai falar, ok, o nome dessa escrita, tá joia? Pesquisa lá. Em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais? Então, de que maneira? Onde eles faziam os registros comerciais? Ok? Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Eu não, né? Então, os símbolos eram conhecidos por eles. Muitas pessoas hoje em dia se dedicam na interpretação desses símbolos, porém, é muito difícil, né? Porque quanto mais antigo a gente fala na história, mais difícil de se analisar. Segundo a legenda, que tipo de registro está contido na imagem, de acordo com a legenda, né? Como era feita a escrita na Mesopotâmia? Então, como eu falei, como eles realizavam essas escritas, onde eles escreviam, ok? Qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Então, eles poderiam organizar melhor o dia a dia. Como eu falei, as leis, a cobrança de impostos, né? O comércio, tudo precisava de escrita. A gente precisa de escrita para tudo hoje em dia. Naquele período não era diferente, só que a escrita era feita de outra forma, ok? Então, vamos lá. Segundo exercício. Aqui no segundo exercício, a gente tem o Código de Hammurabi escrito, tá vendo? O Código de Hammurabi, o rei Hammurabi, né, que dominou o Império Babilônico aí por muito tempo, a Babilônia dominou toda a Mesopotâmia. Então, o Código de Hammurabi, ele foi o primeiro código de leis da humanidade. Ele era com base na lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. O que significa isso? As penas tinham os mesmos impactos, ok? Aqui vem falando, ó, descreva o que você observa na imagem acima, o que você está vendo. Tem uns escritos, vamos para descrever. Você consegue identificar o que está escrito? Eu não consigo. Por quê? Por que o Código de Hammurabi foi tão importante para o sucesso do governo de Hammurabi? Então, como eu falei, o Código de Hammurabi era um código de leis,
Qual a importância das leis? Né? Falar o que é permitido e o que não é permitido. Então, dar as penas para os determinados crimes. Então, essas eram as funções. Né? Qual a importância de um código de leis? Regular uma sociedade, né? Criar regras para uma sociedade. Essa é a importância. Nos dias atuais, qual é o nosso mais importante código de leis? Então, a gente segue a Constituição de 1988. A gente tem uma Constituição no Brasil, né, que é um conjunto de leis que vai regir o nosso país. Ok? O Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? Então, como eu falei, olho por olho, dente por dente. Então, ali a gente tinha uma mesma intensidade, de acordo com os crimes que eram cometidos. Então, pesquisa aí, olho por olho, dente por dente. Nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Talião? Hoje em dia, pessoal, é bem diferente, né? Hoje em dia, a Constituição é totalmente diferente, então a gente vê que a justiça ela falha muito também, né? Então é uma realidade totalmente diferente desse período. Para além da questão 3, né, pessoal? Para além da questão religiosa, os mesopotâmicos fizeram grandes inovações na arquitetura, na escultura, adorando o uso de arcos e os baixos relevos, pesquisam livro didático na internet, as principais descobertas na astronomia, né, na questão dos astros, do Sol, as estrelas, na matemática, o que eles descobriram na matemática, e na escrita também, ok? E depois, qual a importância dessas descobertas para os povos mesopotâmicos? Então, para que serviu? Possibilitou eles organizar melhor o dia a dia, para que serviu, né? Eles conseguiram conhecer melhor, no caso aí, a ciência, no caso a astronomia, nesses fatores assim, organizando melhor o cotidiano, a própria organização dos reinos, né? Esse conhecimento básico que eles tinham, digamos assim. As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas a sociedade da época? Então, somente eles ou esse conhecimento ele ficou para as próximas sociedades? Entendeu? Isso que eles estão perguntando. De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Então, outras sociedades que viveram posterior aos mesopotâmicos aprenderam com os conhecimentos, né? Assimilaram, a palavra correta é assimilaram. Ou seja, de certa forma, eles aprenderam ali, utilizaram os conhecimentos dos mesopotâmicos. Quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? Praticamente, a maioria dessas descobertas, a base delas são do Mesopotâmico, ainda são utilizadas na atualidade. É lógico que de forma muito mais avançada do que no período, mas ainda são utilizadas, não é isso? Pessoal, lembrando que a semana 2 do PET, ela vai do dia 10 do 8 ao dia 14 do 8, ok? E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês para responder. Pode mandar mensagem privada aí se tiver dúvida. Lembrando, o PET tem que estar todo preenchido, não pode ficar nada em branco, senão ele volta para vocês para preencher novamente, tá joia? Um mais grande abraço e até a próxima semana. Valeu!